Resolução gratuita e comentada das questões de física da Faculdade de Medicina do ABC, ano 2017. No final, se você achou que foi útil ou gostou, inscreva-se e comente. O fisicoevestibular.com.br agradece. Primeira questão da Faculdade de Medicina ABC, ano 2017. Através da imagem abaixo, podemos ver o neurocientista Richard Brown investigando as propriedades da luz e das imagens, produzidas em um gigantesco espelho esférico. Com relação à imagem conjugada por esse espelho, podemos concluir que o espelho aqui estão as alternativas. Olha bem a figura aqui, tá vendo? Ó, esse é ele, tá aqui de costa para o espelho, aqui tá a cabeça dele. Então ele tá vendo a imagem do rosto dele. Pode ver que a imagem do rosto dele é maior e invertida. Isso vai ajudar muito na resolução do exercício. No caso, que a imagem é invertida e maior, não pode ser espelho esférico convexo, porque nele a imagem é sempre direita e menor. Então, é um espelho côncavo, espelho esférico côncavo. E o espelho esférico côncavo, ele tem 5 casos de localização de objeto da imagem. Vai depender de onde está o objeto. No nosso caso, em que a imagem é invertida e maior, como a gente já viu lá na figura do exercício, o objeto está entre o C e o F, entre o centro de curvatura e o foco. Se você tiver alguma dúvida, consulte fisicovestibular.com.br, óptica geométrica, construção geométrica de imagem no espelho côncavo. Então, você analisa os 5 casos que estão lá, tá bom? Muito bem, de qualquer maneira, tá aqui, ó. O que a gente fez? Esse é o objeto. Ele está entre o foco e o centro de curvatura do espelho. Esse é o objeto. Eu vou traçar 2 raios de luz, eu preferi fazer construção geométrica, tá? O raio de luz sai do ponto A da cabecinha do agar, tá vendo? Ele vai em linha reta, incide no espelho côncavo, converge, né? Retorna passando pelo foco e vem até aqui. Esse é o raio de luz. O outro raio de luz sai do mesmo ponto, incide no vértice do espelho, volta, retorna, sofre reflexão, passando pelo, formando o mesmo ângulo com o eixo principal. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui. Esse é o raio de luz que incide no vértice, então ele volta por aqui. Onde esses 2 raios de luz se encontram, está aqui a imagem do objeto, que é esse ponto aqui da cabeça do agar. Qualquer outro dos infinitos pontos do objeto vão produzindo as respectivas imagens, até que a gente chega no ponto B, que vai fornecer a imagem belinha. Então veja aqui como que é a imagem, ó. Ela é invertida, maior e está antes do centro de curvatura. Está aqui. A imagem terá natureza real. Natureza real porque ela é obtida na intersecção dos próprios raios luminosos e não do prolongamento deles. A localização dela está antes do centro de curvatura, tamanho maior que o do objeto e a orientação invertida em relação ao objeto. E a alternativa correta é a alternativa C. Segunda questão. Em queda livre no ar, uma pequena esfera de ferro maciço gasta aproximadamente 1,87 segundos para percorrer a distância à altura de 17,5 metros. Ele pede qual o tempo aproximado em segundos que ela levará para percorrer essa mesma distância, o 17,5 metros, ao ser abandonada a velocidade inicial zero, na superfície livre de uma lagoa de águas tranquilas e cristalinas. Aí ele falou, despreze a força de arrasto com o ar e com a água, a força de atrito, desprezado, tá? Dados, raio da esfera, meio centímetros, densidade do ferro, 8 gramas por centímetro cúbico, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, módulo de aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, π igual a 3, e aqui estão as alternativas, A2, B2 de 25, C
3,74 e D 14,96. Nós vamos ter que calcular o peso da esfera para poder resolver o exercício, tá? Mas antes de calcular o peso da esfera, a gente precisa, é claro, calcular o volume. Então, o volume da esfera, que ela tem raio meio centímetro fornecido, passei para metros, centímetro para metro, você multiplica por 10 a menos 2, vai ser meio vezes 10 a menos 2, meio é 10 a menos 1, então vai ficar 5 vezes 10 a menos 1, com menos 2, menos 3. Então, o raio da esfera é 5 vezes 10 a menos 3 metros. Prontinho, está no sistema internacional. Volume, matemática, volume da esfera, vale V igual a 4 terços de πr ao cubo. Então, vai ficar 4 terços, o π é 3, o raio é 5 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao cubo. 3 com 3 cancela. Vai ficar 4, que é esse 4 aqui. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, 125. Aí você multiplica o 3 pelo menos 3, vai dar menos 9. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 125, 500 vezes 10 a menos 9. Então, o volume da nossa esferinha, tá? É 5 vezes 10 a menos 7 metro cúbico. Esse é o volume dela no sistema internacional. Agora, temos que achar massa. Para achar massa, nós vamos partir pela fórmula da densidade. Sendo a densidade da esfera dada, ela é 8 gramas por centímetro cúbico, e para você passar grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 10 a terceira. Então, a densidade da esfera é 8 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, e sua massa será, então, densidade é massa por volume, a densidade é 8 vezes 10 a terceira. A massa você não tem, mas o volume nós achamos aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 7. Então, ela vai ter uma massa de 4 vezes 10 a menos 3 kg. Essa é a massa da esfera. E agora vamos achar o peso dela. P igual a mg, G10. A massa é 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10, então o peso dessa esfera vai ser 4 vezes 10 a menos 2 newton. Peso dela, 4 vezes 10 a menos 2 newton. Muito bem, é claro que existe o empuxo. Mas, veja bem, como o empuxo, que é uma força vertical para cima, e que é o peso do volume do líquido deslocado, o volume de ar deslocado pela esfera, tá? Que é o mesmo volume dela, tem peso desprezível, tá? Porque o peso da massa da esfera é pequena, o peso. O volume também é muito pequeno, tá vendo? Então, se for pesar o volume de ar, vai ser muito pequenininho, a gente pode desprezar. Então, o empuxo com ar nós vamos desprezar. Então, vamos calcular apenas o empuxo sobre a esfera quando ela está na água, E aqui vai a intensidade do empuxo sobre uma esfera fornecida sobre um corpo qualquer totalmente imerso, tá? É fornecida por empuxo é igual a densidade do líquido, volume do líquido deslocado, que é o caso, volume do próprio corpo, da própria esfera, que ela tá totalmente imersa na água, vezes o G. Então, DL é a densidade do líquido, no nosso caso a água, e o empuxo, intensidade do empuxo, força de direção vertical e sentido para cima, V, volume do líquido deslocado da água pela parte imersa, ou seja, totalmente imersa, que é o próprio volume do corpo, e G é a aceleração da gravidade. Como a esfera está totalmente imersa na água, o volume de água que ela desloca é o próprio volume dela, do corpo da esfera. Então, vamos calcular a intensidade do empuxo, que é o peso do volume de água que ela desloca. O empuxo, a gente já viu lá em cima, tá? É a densidade da água, volume da esfera vezes G, porque ela está totalmente imersa. Então, a densidade da água já achamos. 10 a terceira, fornecido, aliás, perdão, tá? Que é 1 grama por centímetro cúbico, que é 10 a terceira quilograma por metro cúbico, fornecido no enunciado. O volume da esfera, 5 vezes 10 a menos 7, e o G é 10. Então, o empuxo vai ser 5 vezes 10 a menos 3 newton. Essa é a força vertical e para cima, tá? Aplicada sobre a esfera pela água, é o empuxo. As intensidades das forças que agem sobre a esfera, que está totalmente imersa na água, são o seu peso, P está aqui, ó, vertical e para baixo,
que já achamos, 4 vezes 10 a menos 2 newton, e o empuxo para cima, 5 vezes 10 a menos 3 newton. Vamos calcular a força resultante, que é para baixo, claro. A intensidade da força resultante sobre a esfera na descida. A força resultante é o peso menos o empuxo. O peso é 4 vezes 10 a menos 2. Tá aqui, ó, perdão, tá? Peso é 4 vezes 10 a menos 2. É o peso 4 vezes 10 a menos 2, menos o empuxo, que é 5 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que meio vezes 10 a menos 2, para poder subtrair. Então, a força resultante vai ser 3,5 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Essa é a força resultante que está puxando a esfera para baixo na descida. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton, ou lei fundamental da dinâmica. Então, a gente, para achar a aceleração de descida da esfera. Então, a força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é 3,5 vezes 10 a menos 2, que nós achamos aqui. A massa é 4 vezes 10 a menos 3, que nós achamos anteriormente, vezes a aceleração. Então, a aceleração de descida da esfera vai ser 3,5 vezes 10 a menos 2 sobre 4 vezes 10 a menos 3, que vai dar 0,875 vezes 10 a 1. Então, a aceleração de descida da esfera é 8,75 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o tempo t, que a esfera demora para descer essa distância, fornecida pelo enunciado, 17,5 metros, partindo do repouso, também fornecido pelo enunciado, V0 é 0, com essa aceleração que nós acabamos de achar. E vamos supor que o S0 é 0, vamos botar o referencial no ponto de partida. E vamos utilizar a equação dos espaços do movimento uniformemente variado, em outras palavras, de uma queda livre, no nosso caso, de uma queda livre na água, tá? Então, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. O S0 é o espaço posição inicial no instante t0. S é o espaço posição final no instante t. V0 é a velocidade inicial no instante t0. E A é a aceleração, que no caso é constante, que nós já chamamos que é 8,75 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui a equação. No lugar do S eu botei 17,5. O S0 é 0, o V0 é 0. O A é 8,75, T quadrado sobre 2. Vai ficar 17,5 é igual a 8,75 por 2, vai dar 4,375, e sobrou o T quadrado. T quadrado vai ser 17,5 dividido por 4,375, e vai dar 4. Então, o tempo que ele está pedindo, de descida dela aí no caso, tá? É 2 segundos. Então, ela vai demorar 2 segundos para descer esse 17,5 metros, onde na água. E a alternativa correta é a alternativa A. Terceira questão. O gráfico mostra como varia a força que é aplicada sobre um corpo de massa 31 kg, inicialmente em repouso, V0 é 0, em função do deslocamento. Está aqui a força, eixo vertical, deslocamento no eixo horizontal. Esse é o gráfico. Sabendo que o trabalho dessa força totaliza 2.000 joules, então o trabalho dessa força é 2.000 joules, qual seria a energia cinética desse corpo? Ele quer a energia cinética dele em unidades do sistema internacional, ou em joules, ao final desse deslocamento, tá? Todo deslocamento tá aqui, ó, 50 metros. Se a força F aplicada no início do movimento, atenção aqui agora, hein? Se a força F aplicada no início do movimento fosse mantida constante, então, esse F aqui, ó, fosse mantido constante. Então, qual a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Vai ter que achar quanto vale esse F, tá? E aqui estão as alternativas. Então, para resolver o exercício, nós vamos ter que descobrir, como eu já falei anteriormente, quanto vale essa força F aqui, ó. Então, veja bem, uma propriedade do gráfico força versus deslocamento. Em todo gráfico da força de módulo F em função do deslocamento D, o trabalho realizado pela força F, o trabalho realizado pela força F é numericamente igual à área compreendida entre a reta representativa, linha cheia, essa vermelha, e o eixo do deslocamento. Então, se a gente achar essa área total,
tá? A gente vai achar o trabalho realizado pela força F. Então, vamos calcular, são duas áreas, a área 1 de um trapézio e a área 2 de um retângulo. Então, a área A, o trabalho total é a área 1 mais a área 2, que vai ser a do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, mais a do retângulo, base vezes a altura. A do trapézio está aqui, ó, a base maior é o F, essa daqui. A base menor é o 10, esse comprimento aqui, vezes a altura, que é 10, essa daqui, sobre 2. Mais, agora do retângulo, base 50 menos 10, vezes a altura aqui, ó, do retângulo é 10. Então, isso aqui vai me dar 50 menos, mais 50 menos 10, né? É igual. Então, vai dar 5F, tá? 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar 5 que multiplica F mais 10. Que vai dar 5 vezes F, 5F, 5 vezes 10, 50. E aqui vai dar 40 vezes 10, 400. Então, o trabalho total vai ser 5F mais 50 mais 400. Mas acontece que o trabalho total foi fornecido, tá? Ele é 2.000 já, fornecido pelo enunciado. Então, vai ficar 2.000, 5F mais 450. Então, o F vai ser 2.000 menos 450 sobre 5, que vai dar 1.550 sobre 5. Então, essa força F aqui, que é essa força aqui do gráfico, tá vendo? Essa força aqui, ela vale 310 newton. Veja o que o enunciado fala. Se no final, que o enunciado pede, se ao final desse deslocamento, que é de 50 metros, olha no gráfico, a intensidade dessa força F, que a gente vai supor resultante, fosse mantida constante, então essa força F que nós achamos de 310 newton, se ela fosse mantida constante, qual o trabalho realizado por ela? Qual seria o trabalho realizado por ela? Muito bem, a gente sabe que o trabalho é FD, tá? Como a força é paralela ao deslocamento, é só FD. Seria FD cosseno alfa, mas o ângulo é 0, cosseno alfa é 1. Então, o trabalho é FD, que vai ser 310 vezes 50. Então, o trabalho dessa força nesse deslocamento é 15.500 joules. Supondo que essa força seja resultante, a gente pode aplicar o teorema do trabalho de variação de energia cinética. Quem é o teorema da variação de energia cinética? O trabalho da força F, da resultante, é a cinética final menos a inicial. Mas veja bem, o enunciado falou que a inicial é 0. Então, o trabalho da resultante vai ser a final menos 0. A final menos 0. Mas o trabalho da força resultante é 15.500. Então, 15.500 vai ser a final menos 0. Então, a energia cinética que ele está pedindo, que é a final, que é aquela no final desse deslocamento de 50 metros, é 15.500 joules, e a alternativa correta é a C. Enunciado e texto para as questões 4 e 5. Considere duas lâminas metálicas, constituídas de materiais diferentes, tais que na temperatura ambiente 77 graus Fahrenheit, a temperatura ambiente, a lâmina 2, L2, essa daqui, tá vendo? Ó, esse comprimento aqui, ó, só esse, daqui até aqui. A lâmina 2, L2, tem o dobro do comprimento da lâmina 1. A lâmina 1 é esse pedaço aqui, ó. O coeficiente de dilatação linear da lâmina 2 corresponde a 75% do coeficiente de dilatação linear da lâmina 1. E elas estão separadas por uma distância equivalente a 1/1000 do comprimento da lâmpada L1 para essa temperatura ambiente, tá? Então, o coeficiente de dilatação linear da 2 é 75% do coeficiente de dilatação linear da 1. E elas estão separadas por uma distância de 1/1000 de comprimento. Então, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó, é 1/1000 de comprimento de quem? Da lâmina 1, para essa temperatura ambiente. Quando a temperatura ambiente atinge um determinado valor, as lâminas por dilatação se encostam sem se dobrarem. E, então, o que acontece? Fecha o circuito, aí vai passar a corrente elétrica no circuito, e ó, a lâmpada de alerta, essa lâmpada aqui, tá vendo? Ó, ela é acesa. Aí, o que que ele deu? O coeficiente de dilatação linear da lâmina 1, que é 1 vezes 10 a menos 4,
graus Celsius a menos 1. Questão número 4, da Faculdade de Medicina ABC, ano 2017. Determine o valor da temperatura na escala Celsius na qual a lâmpada será acesa. Aqui estão as alternativas: 27 graus Celsius, 29 graus Celsius, 32 graus Celsius, 35 graus Celsius. Então, qual a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos transformar os 77 graus Fahrenheit fornecido no enunciado em Celsius. Fórmula: C sobre 5 de conversão, Celsius Fahrenheit. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. C sobre 5, 77 menos 32 sobre 9. C sobre 5 é 45 sobre 9. C sobre 5 é 5, então C vai ser 25 graus Celsius. Em outras palavras, 77 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 25 graus Celsius. Agora, muita atenção nesse detalhe. O circuito se fecha, ele quer saber que temperatura o circuito se fecha. O circuito se fecha quando as lâminas por dilatação, elas se dilatam, o L1 dilata para a direita, o L2 para a esquerda, se encostam. E isso ocorre quando, pelo enunciado, elas estão separadas por uma distância equivalente a 1 milésimo de comprimento de L1. Então, se eles se deslocarem essa distância, que é 1 milésimo de comprimento do L1, esse ΔL aqui, ó, se eles, essas duas lâminas, essa deslocar para a direita, essa para a esquerda, e se elas se deslocarem essa distância que o enunciado está fornecendo, tá? Elas vão se encostar. É que o que interessa é quando elas se encostam. Por quê? Porque aí elas fecham o circuito. Então, o ΔL, né, é 1 milésimo do L1, certo? Ele vai ser L1 sobre 1000, L1 sobre 10 da terceira, ΔL é 10 a menos 3 L1. Então, para que a situação acima ocorra, a dilatação, essa dilatação ΔL é 10 a menos 3 L1, deve ser igual à soma das dilatações das duas lâminas, da L2 e da L1. Então, se eu somar a dilatação dessa, de quanto essa se dilatou para a esquerda, quanto essa se dilatou para a direita, o que eu tenho? Eu tenho esse ΔL. Então, quem é o ΔL? É o ΔL1 mais o ΔL2. Mas o ΔL é 10 a menos 3 L1, que vai ser ΔL1 mais ΔL2. Agora, veja bem, isso aqui é super importante na resolução, que são dados 77 graus Fahrenheit, que é 25 graus Celsius, que é a temperatura inicial, antes delas se dilatarem. A temperatura final ele está pedindo, o L1 é o próprio L1, o L2 é 2L1, o alfa 1, coeficiente de dilatação da 1, é 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, e o alfa 2 também foi fornecido pelo enunciado, é 75% de alfa 1, que vai ser 0,75, né? 75% de 1. 0,75 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, você vai ter o ΔL, 10 a menos 3 L1, ΔL1 mais ΔL2. Então, o ΔL, que é 10 a menos 3 L1, vai ser L1, alfa 1, θ menos θ0, mais L2, alfa 2, θ menos θ0. Aqui tem um parênteses fechando. 10 a menos 3 L1 vai ser L1 vezes o alfa 1 vezes θ menos θ0. θ0 é 25. O L2 é 2L1, o alfa 2, 0,75 vezes 10 a menos 4. Θ aqui está pedindo menos a temperatura inicial, 25. Cancelei todos os L1, tá? Apliquei a distributiva, isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso. Então, eu caí nisso aqui, tá? Aí, o que eu fiz? Eu cancelei todos os L1s, ficou essa equação aqui. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e trouxe para cá todos que não tem θ e deixei todos com θ para lá. Ficou assim, 72,5 vezes 10 a menos 4 é igual a 2,5 θ. Portanto, θ vai ser 72,5 dividido por 2,5, que deu 29 graus Celsius, e a alternativa correta é a B de bola. Quinta questão e última. Sabendo-se que quando o circuito é fechado, tá, essas duas pontas se encostam, a resistência equivalente é 10 ohms. Determine, respectivamente, o valor da resistência elétrica da lâmpada, então ele quer a resistência da lâmpada em ohms, a corrente que atravessa a lâmpada em amperes e a tensão que a lâmpada fica submetida em volts.
Considere desprezível a resistência elétrica oferecida pelas lâminas e pelos fios de ligação. E aqui estão as alternativas. Bom, o enunciado afirmou que a resistência equivalente é 10 ohms. A corrente elétrica I que sai do polo positivo do gerador e chega ao negativo, ela vai valer RE que é U sobre I. Então veja bem o que ele está falando, que todos os resistores, esse, mas todos que estão lá em cima, têm uma resistência equivalente de 10 ohm. E todos os resistores, ou seja, toda essa resistência equivalente, está ligada num U de 10 volts. Então, RE que é U sobre I, tá? O RE que é 10, o 10 volts é da bateria, está aqui sobre I. Então, I, 10 ampere. Quem é I, 10 ampere? É a corrente total. Cuidado, em corrente total é só a corrente que sai do polo positivo do gerador de 10 volts, que é a mesma que está chegando ao negativo. Essa é a total. Então, se eu tenho um I subindo aqui, veja bem, ó, eu posso achar o U aqui. O U aqui nesse da esquerda é R vezes I, o R é 5 e o I é 1. Então, aqui, só nesse pedacinho aqui do lado esquerdo, eu vou ter uma diferença de potencial de 5 volts. Da mesma maneira aqui no resistor de 3 ohms, tá vendo? O I é 1 que tá descendo agora. O R é U sobre I, o R vezes I. Então, 3 vezes 1, 3. Então, U aqui é 3 volts. Então, eu tenho aqui 5 volts, 3 volts, e a bateria está jogando no circuito 10 volts. O que significa isso? Que o U da lâmpada vai ter que ser de 2 volts, porque 5 mais 3 mais 2 vai dar a tensão criada pela bateria. Então, a primeira coisa que eu já achei, a diferença de potencial nos terminais da lâmpada, que é de 2 volts. É o último pedido aqui, tá? Sobra só a alternativa de dado. Mas, de qualquer maneira, nós vamos continuar resolvendo o exercício. Nós já descobrimos que a diferença de potencial aqui nos terminais da lâmpada, aqui, tá vendo? Ó, que eu tô te mostrando, ó, é 2 volts. Então, a parte de cima, só a parte de cima da lâmpada, onde estão todos esses resistores, eu vou calcular o resistor equivalente só da parte de cima, tá? Observe aqui, ó, 2 mais 2 estão em série, paralelo, vai dar um de... Perdão, 2 mais 2 são 4, estão em série, vai dar um de 4 ohms no lugar desses dois. Esses dois estão em série, 1 e 1 vai dar um de 2 ohms. Esses dois estão em série, vai dar um de 6 ohms. E esses dois estão em série, vai dar um de 8 ohms. Então, tirando esses dois, colocando um único... tirando esses dois, colocando um... Esse aqui, ó, é 4 e esse aqui é 6. Então, vai ficar 4 paralelo com 6. 4 paralelo com 6 é o produto pela soma, vai dar um único de 2,4 ohms. Aqui, ó, vai ser 2 paralelo com 8, que aqui é 4 e aqui é 2, tá? Esses dois estão em paralelo. 2 paralelo com 8 é o produto pela soma, vai dar 1 de 1,6. Então, eu tiro esses dois, no lugar desses dois eu coloco um único de 2,4. Eu tiro esses dois e no lugar desses dois eu coloco um único de 1,6. Muita atenção agora. Esses dois da parte de cima da lâmpada estão em série, só somar vai dar um de 4. Então, veja bem o que eu mostrei para você aqui, ó. Aqui tá a lâmpada, muita atenção aqui. Ó, a lâmpada aqui e lá em cima um de 4. Então, o de 4 tá em paralelo com a lâmpada, tá? Mas eu sei que a diferença de potencial na lâmpada, terminal da lâmpada, já chamo, é 2 volts. E sei também que está chegando aqui, ó, uma corrente total de 1 ampere. Então, esse 1 ampere chega até aqui, ó, tá vendo? Então, se na lâmpada eu tenho 2 volts, eles estão em paralelo, o U é o mesmo. Então, o resistor de 4 ohms também tem 2 volts, está submetido a uma DDP de 2 volts. Então, em linha que vai passar por essa, pelo de cima, tá? Ele vai ser U sobre R, mas o U aqui em cima é o mesmo que o U aqui embaixo. Então, aqui é 2 e o R aqui é 4. Então, em linha da meia ampere. Quem é o em linha? Veja bem, está chegando I aqui. Sobe um em linha que passa pelo de 4, que é meio. Então, pela lâmpada é óbvio que vai passar um de meio.
porque meio mais meio vai dar 1. A corrente que está chegando é a soma das correntes que estão saindo. Então, o I' na lâmpada é meio ampere. Então, o problema está pedindo o I' na lâmpada também, meio ampere. Então, o que eu tenho? A diferença de potencial na lâmpada, 2 volts. I' na lâmpada, meio ampere. Então, para achar a resistência da lâmpada, basta fazer R é igual a U sobre I. Tá? O U da lâmpada é 2 e o I que passa por ela é meio. Portanto, a lâmpada vai ter uma resistência de 4 ohms. Então, você vai ter que a corrente que passa na lâmpada é meio ampere, você vai ter que a resistência da lâmpada é 4 ohms e que a tensão, a diferença de potencial, a voltagem nos terminais da lâmpada é 2 volts e a alternativa correta é a D de dado.